Boa tarde, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma aula sobre os dízimos e aqui eu vou tratar de questões mais práticas sobre os dízimos. Antes eu estava falando, sobre como a Escritura começa a mostrar os versículos na vida de Abraão, na vida de Isaac e também em outros livros também do Novo Testamento. Mas agora eu vou entrar em questões mais práticas. E eu vou fazer uma pequena oração e a gente vai começar aqui. Senhor Espírito Santo, eu peço para que o Senhor, neste momento, a quem estiver me ouvindo, que o Senhor faça marcar esta palavra, que o Senhor faça com que isso tenha vida e que eles possam aplicar na vida deles, para que isso possa mudar a história, mudar o relacionamento que eles têm com o Senhor, em nome de Jesus. Que esta revelação, a abertura da Escritura, possa ter eficácia na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, prosseguindo, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês a respeito do dízimo é que o dízimo não é obrigatório. Mas como assim não é obrigatório? O dízimo, ele só é uma obrigação para quem adentrou esse jardim que Deus plantou. Aquele que está fora do jardim, ele não está obrigado a dar o dízimo. Então, que base eu dou para isso? Vamos ver se eu consigo encontrar o versículo. Mas, novamente falando do povo, quando estava no Egito, eles passaram cerca de 400 anos como escravos, e durante todos esses anos que eles eram escravos, eles não pagavam dízimos a Deus. Por quê? Porque quem era o Senhor, quem provia a terra e a semente, era o próprio Faraó. Então, se Faraó provia, logo, quem deveria receber os dízimos era o próprio Faraó. Então, se eles pagavam dízimos a Faraó, logo não havia necessidade de pagar dízimos a Deus. Mas uma vez que eles adentraram a terra que Deus tinha ordenado que eles dessem dízimos aos sacerdotes que vinham da linhagem de Arão, da linhagem dos levitas, então eles estavam obrigados a dar o dízimo a Deus, porque quem estava provendo naquela terra era o próprio Deus. Então, todo Israel, depois que eles conquistaram a terra de Canaã, era obrigatório que eles dessem o dízimo a Deus, justamente porque o provedor era o próprio Deus. Então, deixa eu ver aqui. Talvez eu não encontre o versículo. Então, prosseguindo então nesse contexto, só está obrigado a dar o dízimo quem adentrou a terra prometida de Deus. Quem não adentrou não está obrigado. E nesse contexto, quem não está obrigado? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que definitivamente tudo que ela ganha só pelo suor do rosto dela, só pela força do braço dela, ela trabalha praticamente 16 horas por dia. Todo o tempo que ela está acordada, ela está trabalhando. É hora extra aqui, sai de um serviço, trabalha em outro. O que vai acontecer com essa pessoa que não entrou no descanso, na provisão de Deus, e a vida dela é só trabalhar? O que vai acontecer é que quando chegar no momento do dízimo, essa pessoa vai reter no coração, ela vai entregar com pesar. Vai falar, puxa vida, eu tô ralando e agora eu tenho que dar o dízimo para Deus? Mas isso é fruto de uma mentalidade de alguém que não entrou na provisão, de alguém que não entendeu que Deus quer prover na vida daquela pessoa. E que o maior simbolismo de que Deus está provendo é que você reconhece o sacerdote e dá dízimos a ele. Então, se a pessoa ela tem um coração que retém, é porque ela está conquistando pelo suor do braço dela. Então, se ela adquiriu algo com peso, com dificuldade, com esforço, com labuta, logo na hora dela entregar vai ser da mesma maneira.
ela vai reter. Por quê? Porque foi com muito esforço, né? Então, por conta desse fato da pessoa não estar entendendo a provisão de Deus e não ter adentrado o jardim, não pedir, Senhor, me coloca nesse jardim onde o Senhor vai me prover e eu não vou ficar com as dores de um dia árduo de trabalho, de chegar no dia, chegar no culto, não ter nada para levar para Deus, nada para honrar o Senhor com os meus bens. Então, neste caso, a pessoa não está obrigada a dar o dízimo, porque quando a pessoa entende a revelação, quando a pessoa entrar no jardim, vai mudar completamente. O dinheiro para ela entregar um dinheiro, ela vai ter muito mais generosidade, muito mais liberalidade, porque entra com certa facilidade, porque agora é Deus que está provendo. Então vai sair com facilidade também. O apego ao dinheiro diminui, porque você vê a mão de Deus com você. Entendeu? A mão de Deus é com você. E se é com você, você sabe gerir bem, você sabe administrar bem, você sabe, olha, eu vou dar aqui uma esmola para abençoar uma pessoa. Ah, eu vou ofertar na igreja porque tem um projeto dentro da igreja. E isso vai expandir. O nosso pastor, o nosso sacerdote, ele está com uma visão assim e ele precisa expandir, ele precisa de recursos. Então você vai entregar com liberalidade. Então o dízimo só está ordenado a dar quem adentrou o jardim. E aqui eu já vou entrar em outra questão prática para falar sobre isso, que é um versículo mal compreendido, mas que é muito utilizado. Que é um versículo que está em Malaquias, quando fala que Deus conversa com o povo e diz: vocês estão me roubando nos dízimos. Eu vou abrir esse versículo de Malaquias, é o capítulo 4. E aqui, o que está acontecendo? Se nós interpretarmos da maneira adequada e entendermos com quem Deus está falando, entendendo o contexto, você vai perceber que Deus não está falando diretamente para o povo de Israel, mas ele estava falando principalmente aos sacerdotes. O primeiro capítulo aqui do livro de Malaquias, cadê o capítulo 1? Aqui começa a profecia do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Aí ele começa a falar aqui diretamente com o povo de Israel. Porque ele começa a usar a figura de Jacó, e Jacó é o nome, o antigo nome de Israel, né? O patriarca, e Israel era o nome da terra, o nome do povo, certo? Então aqui ele começa falando diretamente com Israel. No primeiro capítulo ele está falando com Israel. Mas a partir do capítulo 2, ele começa a falar com os sacerdotes. Aí o foco de com quem Deus está falando mudou. O foco começa a ser com os sacerdotes. E você vê aqui no capítulo 2, ó. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. E a partir deste momento, Deus está falando diretamente com os sacerdotes. E mais à frente aqui, não no capítulo 4, mas no capítulo 3, ele diz da seguinte maneira: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Agora começa no versículo 8 falar sobre roubar a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então, aqui Deus ele está falando com o sacerdote, mas o peso daquilo que o sacerdote estava deixando de cumprir
nos estatutos da lei, começou a ser imputado como uma maldição e um pecado para toda a nação. Aí, começa aqui, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E note aqui, casa do tesouro, ele está falando especificamente do templo de Israel, o templo de Salomão, que teve o primeiro templo, o segundo templo, mas ele está falando especificamente do templo de Salomão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui nessa passagem, o que estava acontecendo? Se Deus estava falando com os sacerdotes, o que é que os sacerdotes estavam deixando de fazer? Se você pensar na questão logística, como que Deus ordenou que seria o culto em Israel? Deus ordenou da seguinte maneira. Existia o templo, que ele foi criado muito depois de Moisés, muito depois da lei, a partir de Davi e Salomão. E quando fala da casa do tesouro, está falando especificamente do templo. Mas, antes do templo existir, o que Moisés ordenou? Eles lançaram sortes e definiram quais seriam algumas cidades ali onde o Senhor iria pôr o seu nome, ali onde os levitas, cidades que os levitas morariam. No livro de Levítico estão descritas quais eram essas cidades, né, que haviam sido designadas para essa função. Lá haveria um sacerdote, lá haveria os levitas, eles iriam cuidar daquela cidade, daquele templo, e eles morariam ali ao redor. E o povo, eles levavam então os dízimos e as ofertas a essas cidades locais, onde Deus tinha posto ali para que se adorasse Ele. Então, essas congregações locais, nós chamamos aqui, já no período de Jesus, de sinagogas. Então, haviam as sinagogas em cada cidade, e até no Novo Testamento você vai ver que Jesus, quando ele não foi recebido pelo seu povo, ele foi na sinagoga de Cafarnaum, ele foi também na sinagoga de Nazaré. Então, haviam sinagogas locais e havia o templo de Salomão. Então, como que o templo de Salomão recebia os dízimos e as ofertas de todo o povo, de toda a nação? Acontecia que, ao invés do povo ir diretamente até o templo que ficava em Jerusalém, tendo em vista que as pessoas moravam muito distante e às vezes eram dias de caminhada para poder levar os dízimos e as ofertas ao Senhor, para melhorar essa questão logística, as pessoas tinham que levar os dízimos e as ofertas às sinagogas locais. E ali existia um levita, existia um filho da linhagem de Arão, que regia aquele lugar, um sacerdote, e eles recebiam os dízimos e as ofertas do povo. Recebia, né, o gado, o trigo, o que eles tiveram, o que eles tinham, plantavam. No caso do Novo Testamento, Jesus fala dos fariseus que eles davam o dízimo do endro, do cominho, do coentro. Então, eles levavam os dízimos aos sacerdotes, aos levitas, e depois, para facilitar o transporte, eles pegavam essas coisas em formato, vamos dizer assim, barras de ouro, eles transformavam em dinheiro e eles levavam isso, depois ficava a critério do sacerdote local levar esses dízimos, essas ofertas até o templo de Salomão. Então a nação inteira tinha essa logística. Eles iam levar ao local mais próximo à congregação, e essa congregação ficava encarregada de levar até o templo principal. E é interessante até pontuar isso, porque é uma coisa que a gente vê no sistema episcopal, que hoje rege algumas igrejas. Existe a igreja Sênior Centro,
onde todas se reúnem, e existem as congregações locais. Então, cada congregação local tem ali o seu sacerdote, e muitas vezes esses sacerdotes ficam responsáveis de levar os dízimos e as ofertas até a congregação maior, até a sede. Então, nesse sentido, aconteceu que os sacerdotes locais, eles estavam levando os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, que era uma seção do templo. Existia um lugar que era chamado a casa do tesouro, e esse lugar, que é onde eles usavam para guardar esses bens, essa riqueza, ali se levava os dízimos e as ofertas. Mas no meio dessa logística, nesse caminho, esses sacerdotes e levitas locais, eles estavam roubando a Deus, porque eles estavam levando parcialmente os dízimos e as ofertas. Então, quem estava pecando aqui contra Deus não era necessariamente o povo, porque o povo estava dando os seus dízimos, estava dando os dízimos ao sacerdote local. Só que o sacerdote local, ele não sendo fiel com a lei, ele levava parcialmente os dízimos. E dessa maneira, o que foi acontecendo no Templo de Salomão é que os que serviam no Templo de Salomão, eles pararam de servir, voltaram para suas terras natais. Por quê? Porque justamente havia escassez de suprimento para bancar o salário do levita e do sumo sacerdote que apresentava os sacrifícios no Templo de Salomão. O levita, o sacerdócio levítico, eles só podiam comer dos dízimos e das ofertas. Eles não poderiam, de forma alguma, eles não poderiam trabalhar pela mão própria. Eles tinham que comer daquilo que o povo levava para eles. O boi, né, os cordeiros, até dependendo as rolinhas, os pássaros, o trigo, o azeite, tudo que era levado de dízimos, eles estavam obrigados a comerem daquilo que o povo levava para eles. Então, o salário deles, a sobrevivência deles estava ligado a isso. Então, quando eles deixavam de dizimar, quando os sacerdotes não levavam o dízimo integral para eles passavam fome. Então, por essa razão que Deus começa a falar com esse povo, e quando ele fala de dar uma bênção tal, ele está falando no contexto daquela época. Por quê? Porque naquele momento a nação estava amaldiçoada. Então, se a nação estava amaldiçoada, Deus estava falando, tira a prova de mim. Dá o dízimo certo para você ver o que eu vou fazer. Então, aqui é para um contexto de alguém que não estava dizimando. Alguém que estava dando meia boca. Então, essa questão de Deus, que é uma crença errada, de que Deus, por exemplo, ele expulsa o devorador quando você dá o dízimo, ele tira o devorador, isso é uma mentira. Porque ele está falando especificamente para o contexto de Malaquias. Foi uma palavra específica para aquele tempo, para um povo que estava amaldiçoado. E que agora, sendo corrigido, entraria na bênção de Deus. Então, antes disso, eles já estavam na bênção. Eles já eram um povo abençoado. Mas eles perderam essa bênção porque os sacerdotes não estavam sendo íntegros nas suas ofertas, nos seus dízimos, ao levarem para a casa do tesouro. Então, por conta disso, é que a nação estava maldita. Então, eles estavam sofrendo com as lavouras. As lavouras estavam trabalhando, mas não davam rendimento. E era por causa desse pecado que havia em Israel. Quando eles corrigiram isso, Deus repreendeu esse devorador, as pragas que vinham sobre as plantações, entendeu? Os animais que não se tornavam estéreis, que tinham dificuldades para produzir. Então é nesse contexto que Deus está falando, olha, eu vou ordenar a bênção. Se corrijam porque eu vou ordenar a bênção. Então, sobre repreender o devorador, essa é uma crença que foi ensinada para nós, mas é uma crença equivocada. Porque se você prestar atenção, até os que creem em Cristo, eles são assaltados, eles sofrem, né, de roubos, furtos. Então, isso não nos protege necessariamente de maldições, de pessoas virem assaltarem nós. Isso não nos protege
Se você dá o dízimo, não significa que você está protegido, certo? Mas isso, entendendo que vai produzir uma abundância, uma prosperidade na sua vida, entendendo que isso tem a ver com o senhorio, aí que você dá o dízimo. Mas a questão de segurança, você vigiar bem os lugares onde você vai, aonde você mora. Se você está com um padrão de vida, por que você não gasta com condomínio, com um lugar mais seguro? Você que tem tantos bens, administra tantos bens. Então, a segurança, definitivamente, a nossa segurança vem de Deus. Mas se nós não vigiarmos, a gente dá lado para o diabo operar. E é ali que ele começa a produzir essas situações de roubo, de furto, de pessoas sendo assaltadas. Então, são contextos diferentes. Então, tem muito mais a ver com vigiar do que necessariamente dar o dízimo. Dar o dízimo não te protege de ser roubado, furtado, mas reconhece o senhorio e faz com que a bênção de Deus esteja sobre a sua cabeça. Então, esses são dois pontos muito importantes. A questão de é obrigação ou não dar dízimos e sobre a bênção que o dízimo traz e a bênção que ele não traz. Ele não te livra de coisas ruins, de situações ruins, e que Deus pode muito bem permitir, como foi na vida de Jó. Ele permitiu que o diabo tocasse nos bens dele, tocasse na sua própria carne, no seu próprio corpo, na sua saúde. Deixou, Deus permitiu, estava na permissão de Deus. E aconteceu, mas naquilo ele foi provado. Jó ele passou o seu deserto, que foi por um período, para provar a integridade dele. E depois que ele foi aprovado na sua integridade, Deus restituiu em dobro. Então, Deus ele também usa momentos de escassez para tratar e preparar o coração nosso. Eu vou deixar a base bíblica nos comentários, mas essa tem uma passagem que Deus fala que Deus humilhou o povo no deserto para provar o que havia no coração do povo. Então, Deus ele usa o deserto para tratar conosco, para que depois de aprovados pelo deserto a gente entre na bênção. Então, eu vou terminar aqui para que não fique muito longo, mas eu espero que vocês possam meditar a respeito disso, porque isso pode e vai fazer uma diferença na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.